Olá pessoal, tô aqui em mais uma análise de Honkai Star Rail e dessa vez eu vou estar analisando aqui a conta do Zard. Ele pediu para dar uma olhada aí no Danheng, na Qingque, no Jingyuan e na Jinryu. Deu uma olhada prévia, a continha já tá muito boa, tá bem encaminhada, então vai ser mais uma análise ali, talvez dando algumas dicas de como poderia estar aprimorando um pouco mais os personagens, mas de forma geral a conta já tá bem legal, tá? Vamos começar aqui então pelo Danheng. Ele diz que o Danheng é o personagem preferido dele e a Jinryu é a que tá causando mais dano aí na continha. Então, bora começar pelo Dan. O Dan tá com um ataque bacana, o recomendado aí é 2.700, 2.800 para cima, principalmente se você estiver utilizando uma bota de ataque. Tá com uma speed aí que eu considero razoável. Eu particularmente não gosto do Danheng muito rápido, justamente para os outros personagens, suportes, healers, eles conseguirem gerar perícia para o Danheng estar sempre utilizando o ataque mais aprimorado dele, que é o que consome 3 pontos. Chance crítica bacana, 70 cravado aqui, né? Ativando o Arena Rutilante e 138 de dano crítico. Tá bem equilibrado. Conezinho aqui da loja da Aerta, né? Disparado, melhor opção aí free to play para ele. Sobreposição 3, acredito que você tá indo atrás da sobreposição 5. Aqui em questão de rastros, tá no talo, upou tudo. Bacana. E aqui entrando nas relíquias, vou dar pelo menos a minha opinião, tá? Eu não gosto do conjunto imaginário pro Danheng, porque para mim não é um conjunto consistente. Se vocês pegarem aí, por exemplo, e verem bem o buff dele, é sim um buff muito bom. Aumento de dano crítico é sempre, eu acredito que seja a segunda opção de aumento de dano após o próprio aumento de dano, né? Seria o que mais aumenta ali o dano que realmente o personagem vai estar causando. Em primeiro lugar, buffs que são relacionados justamente a aumento de dano, depois dano crítico e aí vem ataque e outras coisas. Então seria em tese um set muito bom, né? Seria o set perfeito, e se você olhar em qualquer tier list você vai ver que o set imaginário é o top tier para ele. Mas por que para mim eu não considero tão bom? Pelo mesmo motivo que eu não considero o set quântico bom na Jinryu, e ele também é considerado aí o top tier. Esse set ele vai te dar esse buff quando o inimigo estiver aprisionado. No momento, a gente tem o Welch que consegue causar aprisionamento no Ultimate, e o próprio Danheng ou qualquer personagem imaginário que quebre o escudo de um inimigo, o inimigo vai ficar aprisionado por um turno. Então é justamente por isso que eu não acho bom, tá? Se vocês fazerem uma comparação com o set Mosqueteira, que é o que eu uso no meu, daqui a pouco eu até mostro, vocês vão ver que se o inimigo não tiver com o aprisionamento, o Mosqueteira com os mesmos status vai dar mais dano. E ainda assim, você vê aqui quando o inimigo está aprisionado, beleza, você demora ali, quebra o escudo, por mais que o dano quebre muito rápido, e aí você causa mais dano com esse set, mas aí entra naquela discussão, né? Por exemplo, você coloca os dois sets lado a lado e você entra numa batalha com 5 rodadas. Em 4 rodadas o Mosqueteira causa mais dano porque o inimigo não está aprisionado, e em uma rodada o Danheng com esse set causa aí, 15k, 20k aí, vamos arredondar, a mais de dano. Das 5 rodadas, esse set deu mais dano. Então para mim não é um set muito consistente. Mesmo que você coloque o Welch no time, ainda não acho um set consistente, porque o Welch justamente não combina tão bem com o Danheng. Você quer ficar utilizando a perícia do Welch, e se você usa, não sobra perícia para o Danheng. Então, para mim, eu prefiro o set da Mosqueteira, que inclusive é o que eu uso no meu. De fato, o imaginário causa mais dano quando o inimigo está aprisionado, mas o Mosqueteiro ele é muito bom, ele te dá ataque, te dá speed e aumenta o dano do ataque básico. E de forma geral, o dano desse set ele é mais constante. Eu acho que é bem mais versátil você ter um set constante do que um set que oscila entre picos muito bons e dá menos dano que o outro. Esse aqui sempre vai dar ali o mesmo dano. Inclusive, esse aqui tá meu dano, você vê que eu tô com uma bota de ataque, por exemplo, e ainda assim ele tem uma speed relativamente boa, justamente porque o set aumenta ali um pouquinho de speed. Mas
é totalmente viável, tá? Não precisa farmar, mas eu já coloquei esse justamente por ser um set que ele dropa quando você tá farmando os boss semanais, né? Então é um set que ele vem bem fácil e pra mim eu acabei me adaptando melhor, mas se você gosta desse set é totalmente viável também. Mas a minha dica seria que, né, se fosse o caso onde você ia começar a farmar, eu preferiria o Mosqueteira do que o Imaginário. Em relação a ornamentos, perfeito, a Arena Rutilante é disparada a melhor opção para ele. O seu TAE 0, né? Aqui em relação, se fosse então passar um pente fino para você melhorar, dava para alcançar aí os 3k de ataque, a speed não sinto necessidade em aumentar. Chance e dano daria para aumentar um pouquinho, eu tenho até menos dano que você, mas se a gente pega e dá uma olhada aqui, por exemplo, nas relíquias, aqui poderia ter uma que procasse chance também, né? Mesmo que não procasse nenhuma vez, mas 3% ali já melhoraria a minha chance crítica. Aqui você pode ver que, por exemplo, eu não tenho dano crítico, então o meu tá com 125, já daria ali, que eu considero bom de dano é pelo menos uns 17, 12% dá para pegar mais tranquilo, né? Mas vamos colocar aí uma boa, uns 17, então já iria para 140. Aqui tá um dano crítico bacana, aqui também. Aqui tá legal, podia ter chance também, melhorar ali um pouquinho a chance. E aqui nem tem dano crítico, então vamos colocar aí que eu pegasse, né, dano crítico aqui, um de 17 e um aqui também, dava para eu jogar aí para uns 150 de dano crítico, seria já uma opção que não seria tão difícil de ter, mas que já ia dar uma melhorada legal. Então, o seu já está bem buildado, tá? Você pode deixar assim, eu tô realmente falando aí o que daria para melhorar, seria tentar alcançar uns 150 de dano e uns 3k de ataque. Vamos partir então aqui para Jingliu. Eu vou deixar aqui em Kue por último, que é que eu menos tenho familiaridade. Em relação a Jingliu, tá com 2.300 de ataque, tá um ataque legal, ela ganha bastante ataque. A speed dá para melhorar, mas se você estiver utilizando a bota de ataque, é que aqui não dá pra ver, deixa eu ver a minha. A minha eu uso bota de ataque e ela pega, se eu não me engano, um 100 alguma coisa de speed também, ó, 109. E ainda assim tem mais ataque, então talvez não tenha procado tanto ataque nas suas relíquias, ou você tenha colocado uma corda de recarga. Acredito que não foi o caso. Mas então, em relação a Jingliu, vamos ver. Dá para melhorar o ataque, pegar aí pelo menos uns 2.500. A chance crítica tá boa. Para mim, em 20% já tá até ótimo, mas quanto mais chance crítica, melhor. Você quer critar nos hits. A speed aqui, é o que eu falei, o mesmo que eu disse lá, eu digo para ela aqui. Eu não curto meus DPS muito rápido, então eu sou o inimigo da bota de speed. Eu sempre prefiro bota de ataque no DPS. Não sei se você tem a Bronya, se você tem ela nem precisa se preocupar com a speed da Jingliu, porque a Bronya puxa ela. Em relação ao dano crítico dá para melhorar, tá? Aqui realmente o que daria para melhorar é o ataque e o dano crítico. Uns 240 de dano crítico dá para pegar, tá? Por exemplo, eu tenho o cone dela que dá 20% de dano crítico e pego ali 230. Então se eu não tivesse o cone, por exemplo, remover ele aqui, eu ia ficar com, acho que 200 e... o mesmo que você ali, uns 210. Vamos ver. 211. Então, vamos ver aqui as relíquias, já que não dá para olhar lá. Entra novamente o mesmo quesito do Dan. Aqui, por exemplo, eu tenho 11%. Dava para pegar uns 18 e ainda por cima um que tivesse chance também. Então já ia melhorar aí 7%. Eu ia ficar com 218 ali mais ou menos. Vamos ver aqui, tá com muito dano crítico e tem chance, então tá ótimo. Aqui procou chance, dava para procar mais, uns 10 de chance, melhorar mais ainda a minha chance, tá em 29, então iria para, uns 35, porque aqui já tem 5. Minha bota tem 11 de dano, então vamos chutar aí mais 9%, procando uns 18 e com um pouquinho de chance, então ia bater ali uns 40 de chance, 225 de dano. Aqui tem 12 de dano, dá para chutar aí um pouquinho mais, então ter chance também, então vamos lá, manter nos 40 de chance,
e aí subia já para uns 230 de dano. E aqui nem tem dano, então vamos colocar mais uns 17. Mantinha ali uma build bacana para ela, free to play, sem ter o cone. Uns 240 de dano, 35 a 40 de chance. Se você pega depois ainda o cone dela, você ia bater ali 260 para 280 de dano crítico nela, ela ia ficar muito forte. Você até mencionou que ela é a personagem mais forte que você tem, ia virar um verdadeiro monstro. Então, em relação a melhorias na jungle, o que eu vejo seria esse tipo de melhoria. Você está usando o cone do Arlan, né? Porque o da loja da Erta já tá lá no Dunhang, então é disparado também a melhor opção, tá sobreposição 3, já aumenta muito o dano dela. Se algum dia realmente quiser melhorar mais, fazer essas alterações na build e talvez tentar aí o cone dela, que é um cone bem forte. Em relação aos rastros, tudo certinho aqui upado, deixou o ataque básico no 1. Relíquias também, para mim é o melhor, é o set de gelo, por mais que você veja que em alguns lugares recomenda o quântico, eu não gosto, pela mesma situação que eu não gosto muito do set imaginário, é um set bem situacional, ele não mantém uma constância boa. E em ornamentos aí, Arena Rutilante também aumenta aí o dano da perícia dela, perfeito. Em relação a Eidolons, muito bom, ela tá E1, isso aqui deixa ela muito melhor contra alvo single target. Após usar a perícia suprema, aumenta o dano da próxima perícia. A E2 eu acho legal, mas eu não acho tão necessária, porque vai aumentar o dano de uma perícia só, né? Então acho que dá pra deixar ela aqui mesmo na E1. Talvez investir aí na E2 do Dunhang seria melhor, né? E vamos lá pro Jingyuan. Jingyuan tá com 3k de ataque, 107 de speed, 5,1 de chance e 167. Dano crítico tá muito bom, tá? Ainda mais você que não tem o cone e assinatura dele, tá um dano bem legal. Se eu fosse fazer alguma alteração, talvez eu reduziria aí para uns 150 de dano para tentar colocar pelo menos 60 de chance. O Jingyuan é um personagem que é bom você ter ali dos 60 a 70 de chance, porque ele dá muito hit com o Senhor dos Raios. E aí se você tem uma chance baixa, pode reduzir muito o dano do seu Jingyuan, porque aí, vamos lá, deu 10 hits, 6 ou 5 não critou. Seu dano cai muito. Então é um personagem que, como ele dá muito hit, é interessante ele ter uma chance boa, tá? Por mais que aí, vamos supor, seus hits aqui com esse dano crítico cause, vai, colocar um valor fictício, 15k, mas crita 5 e 5 não. Se você reduz aqui, vamos supor, o seu dano crítico para 140, mas bota a chance em 70, e aí o seu hit passa a dar 12k, mas crita 8. No resumo da ópera, seu dano vai ser maior. Então o Jingyuan é um personagem que é legal você ter aí uns 65 a 70 de chance, tá? Mesmo que você acabe perdendo um pouquinho de dano crítico. Em relação a cones também, esse conezinho aqui, acho que é a melhor opção que tem para ele. Realmente o caminho da erudição, o maior problema na minha opinião é que ele não tem bons cones, né? Tem o cone assinatura dele, mas fora isso não tem nenhum cone que se destaque tanto. Fora esse aqui que bonifica muito o dano do ataque extra, a melhor opção seria o cone do passe de batalha sobreposição 5, mas aí ele exige um investimento que não é muito barato. Mas seria aí uma opção caso você quisesse aumentar o dano do Jingyuan. Mas esse cone aqui ele funciona muito bem, é disparado a melhor opção. Em relação ou a usar ele ou, se eu não me engano, é Solenidade do Café da Manhã, disparado isso aqui é 1000 vezes melhor. Conjunto aí de relíquias, né, tá usando o de raio, aí nesse caso sim, mesmo que você já tenha aí com status legais, eu recomendaria até justamente para você tá fazendo o ajuste aqui de chance e dano, farmar o set novo que dá bônus de ataque extra, fica muito bom, vai melhorar bastante o Jingyuan, tá? Então, recomendaria fortemente que você farmasse lá aquele conjunto e já tentasse equilibrar aí um pouquinho melhor a chance crítica. Tá E0, recomendo deixar assim, tá? Não acho que vale muito investir no Jingyuan. Ele, infelizmente, não tá envelhecendo muito bem aqui no jogo, mas ainda é um personagem bem legal.
E vamos lá para a Quinque, que é a que eu teria menos domínio para estar falando. Eu vou até abrir lá o banco de dados para ver a opção de algum cone, mas realmente eu não sei se tenha algo que supere muito o Solenidade do Café da Manhã. Deixa eu ver, o Repouso dos Gênios aumenta o ataque em 32%, quando o usuário derrota um inimigo aumenta em 48% o dano crítico. Seria um cone interessante, porque como ela ataca em área não é tão difícil, né, e dura 3 rodadas, então é um buff até que legal. Daria para usar esse cone aqui, eu acho que seria melhor que o Café da Manhã, porque o Café da Manhã é horroroso. Então esse cone seria viável e novamente aí entraria o cone do passe de batalha, tá? Então se você quisesse fazer a troca seria 2 opções muito boas, mas realmente eu achei esse cone aqui ele bem interessante, tá? Não é um buff ruim não. Aumenta o ataque, aumenta o dano crítico, é um cone bem legal. Vamos lá então, em relação ao cone, acho que é isso que daria para mudar, para melhorar um pouco mais ela. Em relação aos rastros, ela tá E6, falta um só para E6, né? A E6 recupera um ponto, isso aqui é bom para ela, né? Não consumir tanto ponto de perícia, mas logo mais você pega aí também. Ela é uma personagem que volta e meia tá nos banners. Pá aqui, né, pro 12, para melhorar um pouco mais ainda. Pegar esse ataquezinho aqui também seria bom. E o bônus quântico, né, acho que você deve estar farmando ainda. Em relação a conjunto também disparado aqui, quântico, né, esse set ele é ridículo de forte. Bônus elemental e faz você ignorar até 20% da defesa do inimigo. E aqui a arena rutilante, né, vai aumentar o dano da perícia do ataque básico, que é o que ela usa, então também o disparado melhor. Se você quanto que tá a sua speed? 103, então acho que você tá com a botinha de ataque, né? Não vou falar nem pra usar de ataque, porque minha tendência é sempre estar com a bota de ataque, então pra mim tá ótimo, bota de ataque mesmo, corda de ataque. Em relação a build, né, eu nem comentei, mas acho que você já tem uma ideia básica aqui. Corpo depende do que você precisa, chance ou dano. Sua conta tá realmente muito bem encaminhada. As coisas que eu falei, você pode deixar os personagens do jeito que estão, tá? Quiser até investir em outros, os personagens já estão muito bons. Acredito que você não tenha dificuldade para fazer nenhum conteúdo aí do jogo. Mas realmente para comentar alguma coisa em relação às melhorias, foi tudo isso aí que eu falei, tá? Se você quiser deixar os personagens ainda mais fortes, são essas aí as mudanças que você pode estar fazendo. A única que eu realmente recomendo é você mudar o set do Jingyuan, tá? Porque esse set é muito ruim. Set de raio, acho que ele só presta na Kafka. É um set, acho que tá pau a pau com o set de fogo para pior set do jogo. Então veio aí, né, o conjunto novo. Acho que vale sim a pena você estar lá farmando. Bom, basicamente é isso. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Espero que tenha ajudado de alguma forma aí. Sua conta tá bem legal já, não tem muito o que comentar, a não ser realmente essas pequenas melhorias que seria para maximizar ainda mais. Bom, espero que tenha ajudado de alguma forma. Obrigado por ter assistido até aqui e até um próximo vídeo.